Olá, alunos, tudo bem? Aqui é a professora Joyce. Nesta aula, nós iremos iniciar o processo de modelagem de sistema, onde eu irei explicar sobre o diagrama de caso de uso. Nós vamos iniciar com uma visão geral deste diagrama e, em seguida, eu estarei aprofundando o assunto, onde eu irei explicar quais são os componentes desse diagrama, sendo eles o ator, o caso de uso e relacionamento. Durante a especificação de requisito, nós descrevemos todas as funcionalidades e restrições de um sistema, através dos requisitos funcionais e não funcionais, conforme explicado na aula anterior. E podemos também representar através do diagrama de caso de uso, para ajudar na comunicação com o nosso usuário. E também podemos fazer o uso da prototipagem. Na aula de hoje, nós vamos entender um pouquinho sobre esse diagrama de caso de uso. Mas o que seria esse diagrama de caso de uso? O diagrama de caso de uso, ele é um diagrama composto lá na linguagem de modelagem unificada. Então, dentro da UML, existe vários diagramas que auxiliam na engenharia de requisitos. Imagine você com uma ideia para o desenvolvimento de um aplicativo ou de um sistema, no qual você tenta explicar para as pessoas qual é a sua ideia, mas ninguém entende. Então, o diagrama de caso de uso ajuda neste requisito. Então, com o diagrama de caso de uso, nós conseguimos representar de uma forma gráfica quais são as funcionalidades do sistema, permitindo assim que o usuário consiga entender, né? E nós podemos também gerenciar esse projeto através desse diagrama. O diagrama é composto pelo sistema, pessoas, organizações, entre outros que interagem com ele. E, por fim, o fluxo básico, onde representa as funcionalidades do sistema. É um diagrama que dá uma visão geral do sistema para poder explicar para o usuário. O primeiro componente que eu irei explicar do diagrama de caso de uso é o sistema, que é representado por este retângulo, onde eu incluo um nome no topo. O sistema pode ser um aplicativo, um site ou um sistema de gerenciamento, entre outros. O segundo componente de um diagrama de caso de uso é o ator. Ele é representado por este boneco. Ele constitui as entidades que interagem com o ambiente do sistema, sendo ele as pessoas, os usuários, outros sistemas, hardware, que interagem com o sistema que está sendo desenvolvido. Por exemplo, o usuário que está representando esse boneco, ele pode ser um ator. O terceiro componente é o caso de uso. Ele é representado por uma elipse e representa quais são as funcionalidades de um sistema. O nome dele é composto por um verbo mais um substantivo. Por exemplo, o verbo reservar, substantivo, livro. É uma funcionalidade do sistema de uma biblioteca. Segue aqui a representação gráfica de um exemplo de um ator interagindo com um caso de uso, no qual o ator usuário realiza a funcionalidade de reservar um livro no sistema de uma biblioteca. Quais são os principais relacionamentos encontrados no diagrama de caso de uso? São as associações, inclusão, extensão e generalização. Esses relacionamentos representam as interações entre atores e casos de uso, dois ou mais casos de uso ou dois ou mais atores. O primeiro relacionamento que eu estarei explicando é a associação. Demonstra que o ator utiliza a função de um sistema representado pelo caso de uso. Por exemplo, o ator usuário, ele utiliza a função
de reservar livro ou devolver livro. Observe que ocorre um relacionamento entre o ator e esses casos de uso. Se neste exemplo, por exemplo, tivesse o caso de uso cadastrar livro, o cadastrar livro, ele não poderia estar relacionado com o usuário. Por quê? Porque não é a função do usuário realizar o cadastro do livro, mas sim a função de um funcionário da biblioteca. Aí, neste caso, eu teria que ter criado um outro ator, que seria o funcionário, e estaria relacionado com o caso de uso cadastrar livro. Outro relacionamento seria o generalização. Ocorre quando dois atores ou mais possuem características semelhantes. Por exemplo, o ator gerente, ele realiza todas as funções que o usuário tem, ou seja, ele herdou as funções através do relacionamento generalização, onde o gerente ele pode reservar ou devolver o livro igual ao usuário acima e também pode solicitar a compra de um livro. Observe que o usuário ele não pode solicitar a compra, apenas o gerente. Porém, o gerente herdou a funcionalidade dele reservar e devolver o livro também. Outro relacionamento seria a inclusão. A inclusão é utilizado quando o caso de uso é usado dentro de outro caso de uso, ou seja, é a execução do primeiro que obriga a execução do segundo. Ficou um pouco confusa essa frase, mas vou mostrar um exemplo para ficar um pouquinho mais claro. O ator cliente, neste caso de uso aqui, né? Então, o ator cliente, para ele obter o extrato ou o saque ou a transferência aqui no sistema do caixa eletrônico, ele é obrigado a fornecer uma identificação, sendo ela ou colocar o cartão, ou informar a senha, ou a digital. Ou seja, toda vez que ele for fazer esse procedimento, ele é obrigado a fornecer essa identificação. Então, observe que, no caso, o caso de uso extrato ou saque ou transferência, ele é relacionado com o caso de uso identificação, toda vez que é realizado essa funcionalidade. Já no caso o relacionamento extensão, ele é usado em funcionalidades opcionais de um caso de uso, onde os cenários somente acontecerão em alguma situação específica, diferente no caso da inclusão, que toda vez é obrigado a acontecer, no caso, a outra funcionalidade de outro caso de uso. Vou mostrar um exemplo para ficar um pouco mais claro. Neste exemplo, mostra que o usuário tem a função de logar no Facebook. Então, observe que nós temos o ator usuário, o relacionamento e o caso de uso, que seria a função logar no Facebook. Caso esse usuário ele não tenha uma conta ainda no Facebook, ele tem o quê? Que se estender ao caso de uso, cadastrar usuário, que é uma outra funcionalidade no sistema. Mas ele não é obrigado toda vez que ele for logar no Facebook, ele criar uma conta, somente quando ele não tem conta ainda. Então, assim que ele criou a conta, ele não precisa mais. Diferente lá do inclusão, que toda vez que o cliente for realizar um saque no caixa eletrônico, ele é obrigado a informar a senha ou a digital quando for realizar esse procedimento. Certo? Então, essa é a diferença entre esses relacionamentos. Ok? Pessoal, na aula de hoje seria esse conteúdo. Espero que tenha ficado claro para vocês como desenvolver o diagrama de caso de uso, né? Como que a gente identifica, no caso, o ator,
o caso de uso, que é a funcionalidade, quando a gente utiliza uma determinada relacionamento, né? Todas as funções que nós temos aí no diagrama. Eu vou deixar aqui para vocês um link de um vídeo complementar sobre esse conteúdo, onde o youtuber está explicando bem detalhadinho como que funciona essas funcionalidades. Mas caso fique alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo pelo Google Sala de Aula ou mandando mensagem no privado pelo WhatsApp, ok? Vou deixar também uma atividade no Google Sala de Aula. Nessa primeira atividade, eu vou solicitar para vocês desenvolver o diagrama, mas vocês podem desenhar ele em um papel e enviar a foto do desenho do diagrama para mim, tá? Nas próximas aulas, eu estarei auxiliando como que vocês podem instalar um aplicativo aí no computador de vocês ou no celular para estar criando esse diagrama. Ok? Mas não é obrigado. Nesta primeira atividade, vocês podem fazer no papel, tirar uma foto e enviar para mim, ok? Então, a aula de hoje seria isso daí. Espero que tenha ficado bem claro o conteúdo. Qualquer coisa é só entrar em contato, tá? Até mais, tchau, tchau.